Voltamos com mais um bloco do programa Foco Empresarial, lembrando que ele vai ao ar todos os domingos pela TV Sudoeste e às segundas, quartas e sextas a partir das 13 horas e 15 minutos. Luiz, voltando ao bloco anterior, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor como os nossos empresários da nossa região Sudoeste do Paraná podem realmente importar e exportar. Bom, Miranda, naturalmente o exportador ou importador brasileiro, mesmo sudoestino, ele fica muito atrelado ao aspecto de importação e exportação, ele relaciona muito a volume, containers de grandes quantidades. O primeiro passo, eu acredito que seja justamente ele tirar essa imagem de grandes excedentes para talvez modificar um pouco a imagem do que ele tem da exportação. A gente observa em países asiáticos, mesmo na Europa, que a pequena empresa, o microempresário também pode exportar. A exportação não é só uma atividade que os grandes empresários podem atuar. Infelizmente, no país, 80% das exportações brasileiras estão concentradas em grandes empresas. Entretanto, se visualizarmos a atividade em outros países, você vê que é bem equacionada essa realidade, onde o pequeno empresário tem uma fatia bastante importante do mercado. O que eu vejo para o empresário da região, o primeiro passo, eu acredito, que é ele buscar um profissional para tentar visualizar e verificar qual é o potencial da empresa. Logicamente, um profissional que conheça as questões burocráticas, as atividades de exportação e importação, pode orientar esse micro e pequeno empresário a vislumbrar uma melhor oportunidade, a preparar essa empresa para exportar. Porque, como eu falei anteriormente, não adianta ele querer exportar e iniciar uma nova atividade sem ter um mínimo conhecimento onde ele está adentrando, que universo que ele está entrando. Portanto, é relevante que o empresário, antes de iniciar a sua atividade, busque um profissional com conhecimento, com domínio da área, para que ele esclareça os aspectos fiscais, tributários e também cambiais. Entendi. Luiz, eu estou conectado aqui com o Vivo Zap e eu estou vendo aqui que o dólar hoje está em R$ 1,90, ou seja, é a mais baixa cotação do dólar desde 2001. Então eu gostaria que você dissesse um pouquinho como que o empresário hoje está enfrentando essa desvalorização do dólar. Naturalmente, Miranda, é interessante visualizar a perspectiva do dólar nas duas frentes, na importação e na exportação. O exportador, logicamente, ele está sofrendo bastante com esse nível de dólar e seria interessante que tivesse um patamar um pouco maior, na casa dos 2, 2,5, para rentabilizar os negócios. A gente percebe que a maioria dos exportadores brasileiros estão tentando um ganho de escala ou investir em tecnologia para tentar minimizar esse custo do cambial. Entretanto, o dólar nesse patamar de 1,90 é bastante sacrificante para o empresário. Mas é importante frisar também que nos últimos anos de incrementos expressivos da exportação brasileira, nós tivemos uma máscara cambial. Ou seja, a empresa brasileira, as exportações brasileiras cresceram em cima de um dólar que não era tão real. Ou seja, o governo deu competitividade a empresas que não eram realmente eficientes. Naturalmente, hoje a perspectiva é completamente diferente. As empresas que estão exportando com um dólar nesse patamar são bastante eficientes, são bastante competitivas. Logicamente, algumas com esforços, prejudicando às vezes certas rentabilidades e projetos a longo prazo, mas é necessário, ao estudar o dólar, verificar o dólar nessa perspectiva, analisar que o governo pode criar mecanismos, ferramentas para auxiliar o exportador ao reembolso de impostos, melhorar o custo do Brasil, infraestrutura logística melhor, para deixar essa empresa mais eficiente e torná-la novamente competitiva. No outro campo da importação, é importante frisar que o Brasil não tem a vocação compradora. E comércio exterior justifica você comprar e vender. Não adianta você somente vender e não comprar, porque fica fora do cenário, como barganha, a nível governamental e assim por diante. O Brasil, as suas importações vêm crescendo gradativamente em função do dólar desvalorizado. Existe uma enxurrada de produtos asiáticos provenientes de importação no país, e então acaba mudando um pouco o sentido de competitividade. As empresas que atuam em alguns setores onde os chineses, os taiwaneses e assim por diante são competitivos, vão ter que readequar a sua linha de produção, a sua forma de pensar os negócios globais. Na nossa região, que é uma região basicamente exportadora, né, e em função dos produtos que exportamos, são produtos basicamente commodities, é natural que o dólar, o impacto é muito negativo na nossa região. Quando a gente fala mesmo em preço de soja, produto de madeira, qualquer produto de agronegócio, esses produtos são de certa forma dolarizados. Então o preço em reais para o produtor, para o industrial, é muito sensível a essa mudança cambial.
Certo. E Luiz, e me diga uma coisa para mim, e qual que é o preparo necessário ou a capacitação que os nossos empresários da nossa região precisam ter conhecimento para entrar valendo nesse segmento de mercado? Eu costumo colocar, Miranda, que não adianta a empresa se internacionalizar se as pessoas que estão dentro dessa empresa não estão internacionalizadas. Quando eu falo internacionalizar, não significa que ele tem que falar 4, 5 línguas, que ele tem que estar em todos os países. Quando eu falo internacionalizar, é que esse empresário compreenda quais são as necessidades do mercado lá fora. Essa é a premissa básica para a atividade de comércio exterior. Respeitar prazo, cumprir qualidade, atender às demandas internacionais. Luiz Augusto, esse é o foco do nosso programa, informar os nossos empresários. Portanto, não saiam daí que no próximo bloco o Luiz Augusto vai voltar falando de um livro que ele escreveu sobre logística internacional e também um pouco mais a prática do dia a dia para vocês conseguirem importar e exportar.